O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje eu gostaria que juntos meditássemos, refletíssemos, pensássemos sobre o que significa ser devoto de Nossa Senhora. Quais são as atitudes que nos tornam verdadeiros devotos de Nossa Senhora? O que é a verdadeira devoção a Nossa Senhora? A verdadeira devoção a Nossa Senhora é uma devoção que integra todos os aspectos da vida humana. Não podemos, amados irmãos, ser verdadeiramente devotos de Nossa Senhora se essa devoção ela não permeia, ela não perpassa todas as nossas atitudes. O verdadeiro devoto é aquele que onde ele está, nós podemos ver no seu semblante, nós podemos perceber nos seus gestos, nós podemos detectar na sua fala o jeito, a fala, a mansidão, a bondade de Nossa Senhora. O verdadeiro devoto, ele se reconhece porque sua vida começa a ser a vida de Nossa Senhora, porque as suas atitudes são as mesmas da Virgem Maria. O verdadeiro devoto é aquele que não é fã de Nossa Senhora. Qual a diferença entre ser devoto e ser fã? O fã, ele simplesmente admira. O fã, ele simplesmente se declara interessado por aquilo que a pessoa que ele admira faz. Porém, o fã, ele não necessariamente, ele reproduz na sua vida as virtudes ou os defeitos do seu artista. O fã, por mais fã que seja, ele não é obrigado a cantar bem como o cantor que ele admira. Ele não é obrigado a representar como a atriz ou o ator que ele admira. Enquanto devoto, ele, para ser verdadeiramente devoto, ele não basta ser um admirador, ele precisa ser um imitador.
Amados irmãos, e na verdadeira devoção a Nossa Senhora, 3 virtudes de Nossa Senhora, elas precisam ser imitadas na nossa vida, se quisermos ser verdadeiramente seus devotos. Se a nossa devoção for verdadeira, precisamos detectar no nosso dia a dia a reprodução, embora que imperfeita, embora que num grau ainda que necessita aperfeiçoar, mas precisamos detectar na nossa vida essas 3 virtudes de Nossa Senhora. A primeira virtude de Nossa Senhora, a sua humildade. A gente só entende o que é a humildade de Nossa Senhora se a gente entender o que ela veio fazer no mundo. Nossa Senhora veio fazer no mundo o contrário do que Eva fez. Eva perdeu o paraíso por meio da sua soberba. Eva perdeu o paraíso porque ela não quis sujeitar-se a Deus. Ela queria ser Deus de sua vida, queria ela, sim, indicar os rumos da sua existência. Nossa Senhora, então, ela é o contrário de Eva. Enquanto Eva queria ser superior a Deus, Nossa Senhora disse: eu sou a escrava do Senhor. É interessante que às vezes a gente gosta ao ler a Bíblia, a gente gosta de diminuir um pouco a força dos seus termos. A palavra servo, serva, tem o seu primeiro significado exatamente em escravo. O escravo é aquele que não tem vontade própria. O escravo é aquele que depende em tudo do seu Senhor. Assim é Nossa Senhora diante de Deus. Assim ela se enxerga no plano da salvação. Eis aqui a escrava do Senhor. A virtude de Nossa Senhora da humildade é a virtude que a contrapõe a Eva. E é muito bonito que os padres da igreja, aqueles primeiros santos, logo a geração sucessiva aos apóstolos, eles chamavam Nossa Senhora de a nova Eva. E num canto belíssimo, atribuído a São Bernardo, ele diz que Deus mudou de Eva o nome, chamando Maria por Ave. Se a gente lê ao contrário Eva, nós encontramos a palavra Ave. E isso tem um significado muito belo, porque Nossa Senhora é o contrário de Eva. Eva é a soberba, Maria é a humilde. Eva é aquela que queria ser como Deus. Maria é aquela que diz: eu sou a escrava do Senhor. Se cumpra em mim não minha vontade, mas a vontade dele. A humildade de Nossa Senhora. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro devoto, melhor dizendo, é aquele que vive diariamente em atitude de humildade. Mas o que é a humildade? Santa Teresa d'Ávila explica: a humildade é a verdade. É a gente olhar para nós mesmos sem inventarmos de nós uma figura que não existe, mas com veracidade, olhando para nós o que nós vemos, que somos pequenos, frágeis, pecadores, que estamos em construção desse processo de santidade, que não somos perfeitos, mas pelo contrário, imperfeitos, e portanto não temos o direito de apontar os defeitos uns dos outros, porque nós também somos imperfeitos, porque nós carregamos na nossa vida fragilidades, porque nós carregamos na nossa vida defeitos, porque nós carregamos na nossa vida pecados, que com a ajuda de Deus
que com a proteção de Nossa Senhora daremos passos de superá-los para chegar no céu. O verdadeiro devoto de Nossa Senhora é aquele que diariamente busca viver a humildade. E uma dica, amados irmãos, se vocês me permitem, uma dica muito importante para a gente viver bem a humildade, seria muito simples. Seria quando nós encontrarmos alguém, quando nós estivermos diante de qualquer realidade que envolva outras pessoas, nós voluntariamente, nós pensando bem, nos convencermos: esta pessoa que eu tenho diante de mim é mais importante do que eu. Essa pessoa que eu tenho diante de mim, ela merece o meu respeito. E aí nós viveríamos a virtude da humildade, porque humanamente nós temos a tendência contrária de nos considerarmos sempre superiores aos demais. E se nós escolhermos sermos inferiores aos demais, aí concretamente iniciaremos a percorrer o caminho da humildade. E é o que nosso Senhor nos pede para buscarmos o último lugar, porque os últimos serão os primeiros. A segunda virtude de Nossa Senhora, que para ser verdadeiramente seu devoto nós precisamos viver, é a virtude da vida de oração. É a virtude da oração. Um devoto de Nossa Senhora não pode ser devoto de Nossa Senhora se não vive em oração. Chama a atenção quando a gente lê os trechos referentes a Nossa Senhora na Bíblia, que na maioria deles o evangelista completa: e ela guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Guardar no coração e meditar é rezar. Rezar não é dizer a Deus coisas como se Deus não soubesse o que se passa no mundo e precisa então de informantes para dizer a Ele o que a gente quer do mundo. Diz Santo Agostinho, a oração não é para informar a Deus, a oração é para nos formar, é para meditarmos no coração e assim termos atitudes parecidas com a de Nossa Senhora no nosso dia a dia. A oração, amados irmãos e irmãs, são como um par de óculos que colocamos nos nossos olhos e enxergamos a realidade diferente. Quem vive a oração enxerga a realidade diferente. Em outras palavras, quem vive a oração vê Deus por detrás de todas as coisas. Daquela dificuldade, ali está Deus. Daquela incompreensão, ali está Deus, me dando a oportunidade de viver a virtude da humildade. Diante daquela adversidade, ali está Deus, pedindo que eu tenha confiança. Diante daquela alegria, diante daquele sucesso, ali está Deus, me encorajando a continuar no caminho. A oração, ela é o alimento da nossa alma. Se biologicamente nós morreríamos se fôssemos privados do alimento do corpo, espiritualmente morremos se nos privamos da oração. Porém, amados irmãos, me permitam ainda seguir fazendo esta comparação com a biologia. Para que alguém morra de fome, não é só necessário que ela não coma nada. Se ela se alimentar mal, ela também vai sofrer porque se alimenta mal, vai adquirir doenças e vai acabar falecendo. A mesma coisa na vida espiritual. Quem não reza bem, mais cedo ou mais tarde, vai adquirir doenças
espirituais. Quais seriam essas doenças? A preguiça espiritual, onde tudo para Deus custa muito, onde para Deus cada coisa que eu faço requer de mim um esforço imenso. Quando comparo o que faço para Deus e o que faço para o mundo, eu logo me dou conta que para o mundo tudo é muito mais fácil. Quantas pessoas passam horas e horas numa fila para entrar num show, passa horas e horas no show, em pé, e sai dali feliz. E esta mesma pessoa vem para a igreja e acha a igreja chata, acha a missa demorada. São José Maria Escrivá dizia: você acha a missa longa? É porque a sua fé é curta. Quando a gente não alimenta a nossa alma com oração, e com oração de qualidade, a nossa alma vai morrendo ou vai adquirindo doenças que nos impedem de caminhar com força para o Senhor. A primeira virtude, a virtude da humildade. A segunda virtude, a virtude da oração. Mas a terceira virtude da Virgem Maria, dentre tantas outras, a igreja chama Nossa Senhora de abismo de virtudes, porque nela estão todas as virtudes. Ou dizia ainda São Bernardo, Deus que juntou todas as águas, agora eu não sei se é São Bernardo ou São Luís, Maria Grignon de Montfort, pesquisa em casa. Deus juntou todas as águas e deu o nome de mar. Deus juntou todas as graças, todas as virtudes e deu o nome de Maria. Então é difícil escolher apenas três. Mas a terceira virtude que eu escolhi é a capacidade do sofrimento. Maria é capaz de sofrer. Quando a gente olha para a vida de Nossa Senhora, do primeiro momento ao último, foi uma vida de muito sofrimento. Pensemos quando o anjo lhe diz que ela seria a mãe do Salvador. Apesar da notícia mais alegre do mundo, a notícia mais importante que a humanidade esperava, veio recheada de sofrimento, porque ela era uma virgem, ela era prometida em casamento a São José, e se ela aceitasse ser a mãe do Salvador, ela corria o risco de ser apedrejada na frente da casa dos seus pais. Não somente ser apedrejada, ser morta, mas ser morta diante da casa do seu pai. E ela, mesmo sofrendo, disse sim. Às vezes, amados irmãos, nós sucumbimos com facilidade diante dos sofrimentos. Às vezes, porque eu não gostei da cara do padre, eu me afasto da igreja. Às vezes, porque a música não foi a que eu queria naquele dia, eu me desgosto das coisas de Deus. Enquanto Nossa Senhora, diante de todo sofrimento, de toda adversidade, ela não dizia não, mas pelo contrário, ela se inflamava de amor por Deus e dizia sempre: eis aqui a serva do Senhor. Quando ela chega diante do velho Simeão, o velho Simeão diz duas coisas a ela: esse menino será causa de queda e de sorrimento para muitos em Israel. E quanto a ti, uma espada de dor haverá de atravessar a tua alma. E nós vemos esta espada de dor atravessando a alma de Nossa Senhora no momento da crucifixão do seu filho. Quem de nós, quando assiste o filme A Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson, quem de nós, na hora que os cravos estão entrando nas mãos de Cristo, quem de nós não fecha um pouquinho o olho, não muda o rosto? Imagine
a mãe de Jesus, vendo o seu filho recebendo aqueles cravos. Imagine a mãe de Jesus, santíssima, vendo o seu filho sofrendo, cada respiro que dava era uma agonia infinita. Imagine ela vendo o seu filho coroado de espinhos, banhado de sangue. Mas imagine também os sofrimentos morais, ver o seu filho xingado, ver o seu filho blasfemado. Todos os que passam balançam a cabeça, já profetizou Isaías tantos anos antes. Não és o Cristo? Desce da cruz. Ave, Rei dos Judeus, a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Qualquer mãe morreria de dor. Se para qualquer mãe ver seu filho numa condição como esta já seria terrível, imagine para Nossa Senhora, que sabia que seu filho era Deus e que estava morrendo para salvar a humanidade. E ela, por não ter pecado, ela via as coisas com maior veracidade do que nós. Nós, pelo pecado, o pecado vai criando uma crosta no nosso coração, vai transformando o nosso coração duro. Então as coisas já não nos machucam tanto. Por isso o profeta disse: tirarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Pois bem, o coração de Maria não tinha o pecado, então era muito mais sensível ao que estava acontecendo. E mesmo assim, diz São João Evangelista, e mesmo assim ela estava de pé diante da cruz do seu filho. De pé. O que significa estar de pé? Significa estar consciente do que está acontecendo. Significa estar participando do que está acontecendo, sem deixar com que aquilo lhe faça sucumbir. Ela sofria, mas sofria com serenidade. O verdadeiro devoto de Nossa Senhora, ele tem todos os sofrimentos que todos os homens e que todas as mulheres do mundo, mas ele aprende a sofrer com serenidade. Por quê? Porque ele sabe que em toda cruz está Jesus. Porque ele sabe que mesmo na dor mais aguda e lancinante, ali está uma semente de céu, de ressurreição, de eternidade. Porque ele sabe, como diz o velho Jó, que o meu Redentor vive e que no final, eu mesmo, não outro, haverei de contemplá-lo. Porque sabemos que se a vida fosse um filme, por mais dificuldades que os personagens passem, se a vida fosse um filme, este filme terá um final feliz. E o final feliz é a vida plena com Cristo em Deus. Amém. Façamos